101,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação da região metropolitana de Campinas, dentro do Manhã Bandeirantes, na nossa programação sempre especial, que você acompanha 24 horas por dia em FM 85.7, pelas plataformas digitais. Você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas pelo nosso portal bandmulti.com, giro das notícias, e com espaço para você também ouvir a gente a qualquer hora do dia, onde você estiver. Você também ouve a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Bandplay, já está instalado no seu celular, está acompanhando a gente pelo Bandplay nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não baixou, baixe gratuitamente e tenha todas as rádios na palma da sua mão. Um grande abraço a você que já está com a gente no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão iniciada nesta gelada ainda segunda-feira. Hoje, dia 3 de junho de 2024, já estamos no 6º mês do ano, já estamos chegando da metade para o fim de 2024. O tempo tá voando ou eu que tô ficando doido? Sensação de que estávamos acompanhando e curtindo os arraiás faz tão pouco tempo e já começou a temporada de festa junina também nesse país. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos na mesa de som, com Pedro Piscinato. Na central técnica está Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Falei sobre temperaturas baixas neste momento, 21,8, quase 22 graus, marcam os termômetros do CEPAGRE. Região metropolitana, no final de semana, teve mais alguns registros de temperaturas bem baixas. Na sexta-feira, por exemplo, 11,7 graus. No final de semana, 12, 13 graus. E hoje a máxima não deve passar da casa dos 25, 26 graus, com previsão de que hoje a gente vai ter um dia mais quente, então principalmente na hora do almoço o céu deve abrir, o sol deve aparecer, a gente vai sentir de novo aquele calor e amanhã as temperaturas despencam mais uma vez. Não é à toa, Tiago Prudente, que por onde eu ando eu ouço vozes que parecem gripadas, mais anasaladas, mais congestionadas, inclusive deste apresentador que vos fala. Deixa eu ouvir o Tiago Prudente para ver se ele tá no time de quem tá quase gripando com essa virada de tempo. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não tô gripando não, tô com a voz normal, tô tranquilo, pelo menos até agora, né? Tiago, portanto, é uma resistência nesse movimento dos quase gripados que faz parte também de uma virada do tempo como essa, e assim será, porque hoje dia mais quente, amanhã temperatura tendendo a cair e a gente vai acompanhando esse sobe e desce das temperaturas. Agora, a mudança de tempo drástica também foi muito interessante para a economia no circuito das águas. A Lucimere Ramalho acompanhou o final de semana em Serra Negra. Enquanto tem muita gente lamentando porque a temperatura baixou, porque o frio faz a gente tomar aquele banho mais quente, que às vezes não é fácil conseguir deixar virado no chuveiro, você ter essa mudança drástica também afeta muita gente na saúde. Mas a economia de quem vive de malhas, quem vive do turismo, quem vive da culinária, essa se aqueceu no feriado prolongado, como conta a Lucimere Ramalho.
Quem estava esperando a temperatura cair, aproveitou o feriado prolongado para passear nas cidades do Circuito das Águas Paulista. Em Serra Negra, mal dava para andar na calçada e o trânsito também ficou carregado. O mais novo ponto turístico do município, a Fontana de Treve, recebeu visitantes o dia todo. E todo mundo registrando o momento em família com fotos. Já não é a primeira vez que a gente vem, a gente gosta muito da cidade, acha ela muito bem estruturada, é bem legal, tem bastante coisa para fazer. Estou com a minha família aqui, viemos aproveitar, vamos comer aqui bastante no centro também. Estou gostando bastante. E quem ficou feliz com a cidade lotada foram os comerciantes. O Paulo já estava preparado há meses para a chegada do frio. Algumas peças já estavam expostas na loja, mas da semana passada para cá, as roupas de inverno tomaram conta de todas as araras. O movimento ele quintuplicou, né? O inverno é o outro público, todos os finais de semana são bons, mas agora com feriado e frio, aí a gente está muito contente com essa venda aí. A Elisabel aproveitou até para comprar presente. Eu vou levar a calça para mim e um presente para minha secretária. E com tanta opção assim, nem pensar em passar frio, né? Não vou passar. E tem até quem vem para comprar para revender. A Flávia veio de Porto Feliz, aproveitou o passeio, o friozinho e levou várias peças para a loja dela. Muitas novidades, eu gostei bastante do material, muito bom, de boa qualidade e eu tenho certeza que meus clientes vão amar. E quando se fala em frio, outra coisa que não pode faltar é a culinária. E por aqui tem para todos os gostos. A massa é um dos pratos preferidos aqui nesse restaurante. O frio marcou presença, o movimento vai lá em cima. E para dar conta de atender o público, o Ivair teve que contratar trabalhador extra. Nós estamos hoje com 10 pessoas extras trabalhando para o feriado. E não só para o feriado, todos os finais de semana a gente tem uma média de 7 a 10 pessoas extras trabalhando na cantina. E é só dar uma olhada nos pratos para entender por que o movimento é intenso por aqui. As massas são artesanais, uma explosão de sabor que agrada demais o paladar dos clientes. É uma maravilha a massa, o lugar, a cidade, tudo contribui, né? Quem acompanhou essa reportagem pelo nosso canal do YouTube, certamente já começa a olhar pensando no almoço, aquela matéria de encher os olhos e dar água na boca. Se você está acompanhando por áudio, depois acompanhe também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já aproveite para se inscrever, curtir e compartilhar também a nossa programação. Agora, o feriado prolongado foi bom para o comércio, mas foi um exercício de paciência para quem utilizou as rodovias do nosso interior de São Paulo. Ontem, a rodovia dos Bandeirantes chegou a registrar mais de 12 quilômetros de lentidão, vários pontos com paralisação, trecho entre Sumaré e Campinas, trecho de Jundiaí, e na rodovia em Anguera não foi diferente. Nesse momento, já passou o chamado horário de pico, porque ainda teve gente que deixou para segunda-feira, que tinha essa possibilidade de só voltar do destino que foi curtir no feriado na segunda-feira de manhã, mas foi bem cedinho. O trecho que a gente tem agora passando pelo nosso interior de São Paulo segue bem da rodovia em Anguera e da rodovia dos Bandeirantes. Apenas as lentidões normais para esse horário, trecho de Jundiaí 1 km, entroncamento com a rodovia Dom Gabriel, e na chegada à capital paulista, já por conta do reflexo da lentidão nas marginais. O motorista enfrentou mais dificuldade e ainda tem trechos de lentidão nesse momento no anel viário Magalhães Teixeira. O trecho entre Valinhos e Campinas, para o motorista que segue rodovia Dom Pedro I, teve agora há pouco uma colisão entre um carro e uma moto, o que bloqueou parcialmente a via. Já foram liberadas as duas faixas, uma delas teve que ficar interditada por atendimento. Neste momento, 10 horas e 8 minutos, o trânsito já começa a fluir melhor, porque os carros, os veículos, a moto e o carro de passeio estão no acostamento, então não há interdição de faixa, as pistas já estão liberadas, mas há ainda essa movimentação porque os carros estão sendo atendidos por ali. Redobre a atenção, você que nos dá carona nesta manhã de segunda-feira, se for utilizar o anel viário Magalhães Teixeira entre Valinhos e Campinas, sentido rodovia Dom Pedro I. Ali próximo ao quilômetro 5, ainda há o atendimento por parte da equipe concessionária, mas o trânsito já está fluindo bem. 10
6h09. Thiago Prudente, você foi do time que viajou no feriado, que encarou essas estradas, foi do time que trabalhou. Conta pra gente como é que foi também o feriado prolongado do amigo, que na sexta-feira estava aqui com a gente no microfone da Rádio Bandeirantes. Bom, eu tô no time que trabalhou, né? Trabalhei no sábado, não teve esquema de plantão aqui, então trabalhei o feriado todo, não viajei não, fiquei aqui por São Paulo mesmo, porque estava trabalhando, não tive essa oportunidade de viajar. Lembrando que os feriados estão... Agora praticamente não tem feriado, né, Heitor? Feriado prolongado, né? Muitos feriados caindo aos finais de semana daqui para frente neste ano de 2024. E uma das reportagens que Thiago Prudente produziu e que a gente traz para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a respeito de um mega vazamento de dados de uma das principais empresas de vendas de tickets, bilhetes, entradas para shows, para espetáculos culturais, para as mais diversas atividades. Um ataque hacker pode ter exposto dados de 560 milhões de pessoas. Essa empresa opera no Brasil, está vendendo ingressos dos mais badalados shows para esse ano de 2024 e ainda há dúvida a respeito se dados de brasileiros estão na lista dessas pessoas expostas por hackers criminosos. E o que fazer se você tem conta na Ticketmaster? Bruno Mars, NCT Dreams. Esses são apenas 2 dos vários grandes shows que a Ticketmaster vende ingressos no Brasil no momento. A empresa, uma das maiores do mundo, foi alvo de um ataque hacker na Austrália. Dados como nomes, endereços, números de telefone e detalhes parciais de cartões de crédito de 560 milhões de clientes vazaram. Os hackers chegaram a pedir $500 mil, cerca de 2,5 milhões de reais, para vender as informações. Põe em risco vários titulares de dados espalhados pelo mundo todo. É uma empresa multinacional, né? Então ela vai responder de acordo com as legislações ao redor do mundo, onde ela tem a sua área de atuação. O Procon São Paulo notificou a empresa no Brasil. Solicitou informações para confirmar se dados de clientes brasileiros foram vazados. Também pediu esclarecimentos de como os cadastros são armazenados. A gente está estabelecendo a partir do dia 3, 48 horas, para que a empresa se manifeste a respeito e relate tudo o que ocorreu e as providências que estão sendo adotadas juntos aos consumidores afetados. A Ticketmaster garante que não há riscos, mas para quem já usou a plataforma, a dica é ficar atento. Primeiro, trocar a senha da conta. Além disso, desconfiar de e-mails ou mensagens da empresa que fujam do padrão. E na hora de realizar compras com cartões de crédito, dê preferência à versão virtual. Thiago Prudente, que conversou também com Alexandre Coelho, advogado especialista em direito digital, de uma preocupação, Thiago, que nós vamos ter que ter cada vez mais daqui para frente. Porque essas contas, elas armazenam nossos dados pessoais, documentos como CPF, RG, nossos endereços, nosso celular e o mais grave, os nossos cartões de crédito. Criminosos terem acesso a uma conta como essa, que a gente precisa abrir para comprar um ingresso digital, é um perigo muito grande, porque a nossa vida fica absolutamente toda nas mãos desses bandidos. Sem dúvida nenhuma. Por isso que existe legislação para que as empresas mantenham esses dados seguros, né? Tanto na Europa como no Brasil, independentemente de onde a empresa esteja localizada. E aí, a importância dessas leis, dessa legislação, que multa essas empresas de forma pesada quando há esse tipo de vazamento, quando há esse tipo de situação. Então, é algo delicado. E é aquela história, né? É impossível você não colocar os seus dados para fazer esse tipo de compra e para outras questões que aparecem. Por isso, é sempre positivo seguir algumas medidas de segurança. Por exemplo, compra virtual, nunca colocar
o seu cartão de crédito físico. O que é isso? Se você entrar no aplicativo do seu cartão, provavelmente ele gera o que chama cartão virtual, que é o cartão que pode ser utilizado apenas uma vez. Você usou para aquela compra, acabou. Depois, na próxima compra online, ele vai gerar um próximo cartão virtual. Se você coloca o seu cartão físico de crédito, por exemplo, vai ficar os dados gravados lá. E no caso de um vazamento, você corre um risco aí. A Ticketmaster afirma que no caso deles, apenas os dados parciais do cartão foram levados, ou seja, não a numeração completa e tal, número de segurança, mas segue a dica. Por isso que a legislação tem que ser também, né, Heitor, tão pesada para essas questões, porque essas empresas acabam armazenando dados sensíveis do consumidor, sem dúvida nenhuma. E aí acabam alvo de situações como essa, desses hackers, que inclusive estavam vendendo na internet os dados. Por isso, legislação é tão importante nessa área, nessa questão, e por isso proteção de dados é o tema do momento, e um tema que vai ficar cada vez mais importante, porque cada vez mais a nossa vida vai ficando online, né? Pelo menos as compras, essa ligação, e por isso é importante demais essa proteção. Mas que foi uma falha, sem dúvida nenhuma, foi uma falha da empresa que colocou aí dados de 560 milhões de pessoas em risco nesse momento, e sem dúvida nenhuma há uma preocupação, né? Porque aí você tem que ficar atento, se preocupando para saber o que pode acontecer, e aí eu acho que essa demora da empresa em divulgar quem é que foi afetado, quem é que não foi afetado, também é um problema, né, Heitor? Porque a gente precisa se proteger, as pessoas que são clientes precisam ter pelo menos uma forma de já se anteciparem. As dicas que o Thiago trouxe na reportagem, reforçou agora, são importantes. Se você tem conta nesta empresa, se você comprou recentemente ingresso com a Ticketmaster, faça esse caminho de trocar a senha, de tentar evitar que os criminosos tenham acesso a seus dados, mas existem preocupações muito grandes, porque não necessariamente o que o bandido quer ao utilizar o seu dado seja o seu cartão de crédito necessariamente, mas outras informações que possam fazer com que você se torne refém nas mãos desses bandidos. Por exemplo, com números pessoais, contatos telefônicos que depois serão utilizados. Existe até hoje uma verdadeira central do crime organizado com uma lista de telefones, e assim que ligam pra gente, a gente fica na dúvida do que é que tá acontecendo. Quem nunca recebeu aquela ligação que do outro lado, e sexta-feira mesmo eu recebi dizendo que eu tinha uma compra aprovada no valor de R$5.000, se não for sua essa compra, digite 2, digite 3. E é aí que fisgam a vítima. Porque você não fez a compra, não tem nada a ver com você, você acredita que se tornou vítima de criminosos que tiveram acesso ao seu cartão de banco, ao seu cartão de crédito, e na verdade essa foi a isca para prender a vítima e aí sim começar a passar as informações que eles precisam. Os bandidos estão cada vez mais usando a tecnologia a seu favor. Foi tema, inclusive, de uma discussão agora há pouco dentro do jornal Gente, a regulamentação a respeito do uso da inteligência artificial. E para a gente também endosar essa conversa, para a gente também trazer detalhes que inclusive foram passados pelo Cláudio Humberto, pelo Fernando Schiller, a respeito das leis que já existem hoje no Brasil e de criminosos que usam a inteligência artificial para criar vozes, para criar rostos, para criar cenas de pessoas, situações que não existiram na vida real. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, apresentou nos últimos dias uma contribuição ao substitutivo do projeto de lei que tramita já na comissão temporária sobre inteligência artificial no Brasil. O documento foi encaminhado a pedido do relator do substitutivo, que é o senador Eduardo Gomes, do PL do estado do Tocantins. Essa proposta, ela tem a intenção de estruturar uma possibilidade para promover a articulação entre a autarquia e reguladores setoriais, permitindo a colaboração entre autoridades do sistema, ou seja, agilizando as denúncias para que casos assim não fiquem muito tempo na internet. Porque os bandidos usam a inteligência artificial para criar cenas que não existem, para ligar para os nossos familiares, e
me permita discordar dos nobres colegas que estavam no jornal Gente quando diziam que já existe regulação a respeito disso. Não existe. Nem o Marco Civil da Internet, nem o Código Penal brasileiro foram feitos pensando no que os bandidos têm de crime cibernético e digital. Se essa proposta que hoje tem em mãos não é a melhor, não dá para cruzar o braço fingindo que nada precisa ser feito. Não temos leis a respeito de crimes cibernéticos suficientes para o que temos de tecnologia hoje, Thiago Prudente. E a gente já ouviu aqui vários especialistas, né, Heitor, falando sobre isso, da necessidade de atualização do Marco Civil da Internet. E é muito fácil entender que não há legislação, uma vez que a inteligência artificial, como a gente vê hoje, surgiu quando, Heitor? Agora, tá surgindo ainda. Exatamente. Então, desculpa, não há legislação suficiente nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo ainda. E isso é uma atualização constante. A tecnologia nos impõe esse desafio que vai ser colocado daqui para frente todos os anos. O surgimento de novas tecnologias, o surgimento de novas ferramentas, de novas propostas que vão surgir com a tecnologia, nos impõe o desafio de atualizar as legislações que existem, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. E esse é um desafio que vai ter que ser colocado. E uma questão que eu acho que é importantíssima é entender a velocidade dessa atualização, que ela vai ter que ser rápida, porque a tecnologia se renova muito rapidamente. A gente vive um boom tecnológico nos últimos anos que colocou um desafio realmente para legislações dos países como um todo. Então, eu acho que é importante essa discussão. Se o projeto que está lá não é bom, é preciso uma discussão de um novo projeto. O que não dá é para ficar sem legislação. E é uma opinião minha, do Thiago Prudente, vejo que a legislação brasileira não é suficiente para regulamentar o que a gente tem hoje de tecnologias. E eu acho que isso fica muito claro, porque essa discussão vem e volta a todo momento. Porque se a legislação fosse o suficiente, nós não estaríamos discutindo aqui todos os dias, sejam aqueles que concordam, sejam aqueles que discordam que a legislação é suficiente, casos, situações, toda vez algum problema ligado a fake news, a distorção de informações, ao uso indevido dessas tecnologias, ou a gente estaria discutindo? Aí eu peço para o ouvinte refletir conosco aqui. Se a legislação fosse suficiente, essa discussão voltaria praticamente todos os dias? Pensa comigo, será que voltaria? Eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho que demonstra que a legislação brasileira não é o suficiente para lidar com esses casos. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas na minha opinião é preciso avançar e avançar muito. E tem um detalhe, quando o Marco Civil da Internet foi sancionado, eu ainda acho que o Marco Civil já estava atrasado quando foi sancionado, e alguns especialistas defendem isso. Então, acho que é preciso refletir, é preciso pensar sobre isso e, sem dúvida nenhuma, criar uma legislação latente. Posso estar enganado, mas eu acho que um assunto que se discute sempre, né, Heitor, demonstra que alguma coisa não está certo, né? 10 horas e 23 minutos, o nosso ouvinte, o Eduardo Moraes da Vila Padre Anchieta, ele traz aqui um ponto interessante para a gente também acrescentar nesse diálogo, nesse debate. Ele escreve, o Eduardo: eu não acredito em sigilo bancário. Quando uma pessoa se aposenta, imediatamente ela já começa a receber ofertas de empréstimos consignados das mais diversas e variadas instituições financeiras. Como é que todas elas ficam sabendo da mais recente aposentadoria? Isso é a mais pura verdade. Eu trago também um relato pessoal a respeito disso, Eduardo. Meu pai se aposentou recentemente e, por algum motivo, o número que estava cadastrado era o meu. E todo dia 2, 3 bancos ligavam dizendo que tinham uma oferta para crédito consignado. A curiosidade é que quando eu me apresentava como filho do aposentado,
a ligação era desligada na hora. E aí, em determinado momento, eu decidi atender como se fosse a pessoa alvo. E questionei. Como é que vocês têm esses dados todos sabendo que a pessoa já se aposentou? E a ligação também caiu na hora. Olha só, quantas coincidências. Então tem muito buraco aberto, tem muita ponta solta, tem muito espaço por onde está vazando dado. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso. Porque só se fala em vazamento de dado quando se descobre um esquema muito grande ou quando pega alguma figura muito famosa, muito conhecida. Aí todo mundo olha a respeito disso, mas está vazando dado todos os dias. E esse caso que aconteceu fora do país com a Ticketmaster tem que ser olhado como algo muito sério, porque estamos falando da nossa proteção e da nossa vida financeira, pessoal, sigilosa, que está cada dia mais em perigo com tantos criminosos cibernéticos agindo por aí e com tanta dificuldade para que a gente consiga combater essas mesmas equipes criminosas, essas mesmas quadrilhas. Tem mensagem de áudio chegando, a gente faz o primeiro giro da participação do nosso ouvinte, agradecendo ao Eduardo, agradecendo também a Lúcia, que está nos ouvindo, final do telefone 4583, desejando bom dia, uma ótima semana pra gente. Ótima semana pra você também, Lúcia. Mensagem de áudio a gente compartilha com você. Bom dia a todos, Didi Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Estava ouvindo essa interessante matéria sobre a gastronomia nas cidades, né? E nós tivemos um evento rico em gastronomia esse final de semana, que foi a Festa das Nações, né? Inclusive essa Festa das Nações, ela teve uma vereadora, né, que teve a mesma situação de apagar o som, tal, com aquela emenda, né, com aquelas emendas ali. Essa festa também teve isso, não teve nenhum problema não, viu? Foi tudo bem, uma festa bem bacana, vários tipos de atrações, sem nenhuma intercorrência. Ou seja, quando você trabalha de maneira séria, correta e sem querer ficar criando factoides ideológicos ou coisas parecidas, a coisa sai bonitinha. A festa foi um sucesso, tinha gastronomia de vários países ali e pude participar, né? Não como técnico e nem como DJ, mas fui como músico em uma das bandas lá, né? A gente, na situação atual do país, a gente atira de todos os lados na hora de ganhar o nosso pãozinho de cada dia, não é verdade? Mas enfim, um grande abraço a todos, DJ Alê. Tá certo, DJ Alê, viva a diversidade cultural e vivam os eventos que Campinas precisa voltar a ter pela força cultural, pela força histórica que a cidade tem. E que bom que deu tudo certo nesse evento em Joaquim Egídio. Depois do intervalo a gente vai falar a respeito de um outro evento que Campinas vai sediar nesta semana. É a discussão sobre a comida do futuro. Estamos acompanhando as mudanças climáticas, estamos acompanhando um novo mundo que está para chegar, o que já estamos começando a viver. E como é que fica o abastecimento das grandes comunidades num cenário como esse? Esse é tema principal, um dos principais temas desse evento que acontece em Campinas nesta semana e a gente vai falar a respeito dele em instantes. Continue com a gente na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV. E na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 31 minutos. Manhã Bandeirantes de volta com a programação sobre a nossa região, sobre o nosso dia a dia. Sua participação, daqui a pouco mais um giro dos nossos ouvintes que nos escrevem, nos mandam mensagens de áudio pelo 19 97102 1493 97102 1493. Segunda-feira sempre é um dia complicado, né? Ainda mais depois de um feriado prolongado, com virada de tempo. Hoje tenho certeza que tá muita gente com aquela cara de mau humor, com aquela dificuldade de acordar, de levantar da cama logo cedo e que tá nos acompanhando nesse momento na Rádio Bandeirantes Campinas. Você sabe que a gente sempre tem que cuidar da nossa saúde, claro, sabemos disso. Não necessariamente fazemos, mas sabemos disso. E a alimentação, ela também faz parte de muitos dos nossos elementos do dia a dia. Do nosso humor, da nossa saúde também mental e até do nosso sono. A Olivia Freitas traz pra gente uma reportagem mostrando o quanto a alimentação interfere no sono nosso de cada dia. E conversou, inclusive, com a nutricionista Andressa Martins e ouviu algumas histórias de quem, às vezes, exagera, principalmente na hora do jantar, e depois paga o preço no dia seguinte. A hora de dormir, para a Rejane, era um verdadeiro pesadelo. Deitava, ficava olhando para o teto. E o pior é assim, você se sente cansada, mas você não consegue pegar no sono, não consegue dormir. As coisas começaram a melhorar quando ela mudou alguns hábitos, incluindo a alimentação. Os chás relaxantes passaram a fazer parte da rotina. Eu tomo de erva doce, camomila, erva cidreira, hortelã. Eu não como carnes à noite, coisa que a digestão é mais demorada. Alguns chás e alimentos já são velhos, conhecidos como amigos do sono. Mas a lista é maior. Banana, leite e iogurte, cereais e grãos integrais, sementes e mel. Esses alimentos são alimentos fundamentais para uma produção da melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio que auxilia no início do sono. Por isso é muito importante que a gente traga isso para o nosso dia, na nossa alimentação, ao longo do dia. Não precisa ser só necessariamente à noite. São alimentos considerados aliados do sono e podem sim contribuir para uma noite mais bem dormida. Uma rotina de sono saudável, no entanto, esta depende de uma lista de cuidados que inclui a alimentação. Mas não para por aí.
Se há alimentos que ajudam, há também os que atrapalham, principalmente se consumidos à noite. É o caso dos cafés, chocolates e refrigerantes com cafeína. Além disso, é importante evitar alimentos gordurosos e de difícil digestão. Fritura tem que fugir. À noite não dá. Os horários das minhas refeições, presença de exercício ou não, então tudo isso vai contribuir. 10h34 e alimentação é um assunto que estará em pauta num dos principais eventos sediados em Campinas neste ano de 2024. Além da alimentação saudável, as mudanças climáticas e um novo jeito de fazer alimentos também estará em pauta. Nós vamos em instantes falar a respeito do 5º International Food Tech Forum, em que líderes de organizações do setor público e privado se encontram para falar a respeito do futuro da nossa alimentação. Um evento que tradicionalmente acontece em Campinas com a presença de diversas autoridades e não será diferente nesse ano de 2024. Palestras confirmadas já no próximo dia 5, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, com a abertura do evento, contando com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saad, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Campinas, a secretária Adriana Flose, presença também de Fabiana Alves, que é pesquisadora, do secretário adjunto de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação do Estado do Maranhão, do MAPA, que é o Kleber Oliveira Soares, e outras autoridades no assunto que estarão presentes também dentro desse evento que a gente vai destacar em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Tiago já certamente cobriu também esse evento que mostra algumas das tecnologias alimentares. O ano passado, por exemplo, chamou muita atenção a participação de bastante gente desse setor e a gente vai conhecer um pouco mais em instantes aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Discutir o alimento do futuro é parte das pautas do presente, né, Tiago Prudente? É um tema muito importante, né? E que as discussões que sejam realizadas em eventos como esse possam se tornar na prática em ações, porque a gente precisa pensar no futuro, e aliás, o futuro já é agora, né? Quando a gente falava de mudanças climáticas há alguns anos, sempre se falava no futuro, e a gente percebeu que esses eventos já chegaram e o futuro é agora, então é preciso que essas medidas que eram planejadas no futuro sejam tomadas agora. Então acho que esse é um fórum importante de discussão, e a alimentação, sem dúvida, é uma das discussões mais importantes que tem que ser realizada, porque a gente está diante de um quadro em que mudanças climáticas acabam mudando também a questão da agricultura, então tem todo um ponto que precisa entrar em discussão. Eu acho que eventos como esse, sem dúvida nenhuma, ajudam essa discussão, ajudam a fomentar esse cenário, e a gente também tem inovações, situações que são colocadas para criar alternativas. Então acho que é um debate essencial que tem que ser realizado, né, Heitor? Daí, sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes abre espaço também para a gente falar a respeito dos debates que serão colocados em pauta, que serão colocados sobre a mesa, com, inclusive, a participação de autoridades nesse assunto. São 10h38, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente traz a entrevista completa a respeito do International Food Tech Forum que acontece em Campinas nesta semana. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiém em Vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar.
direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band Mais. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 41 minutos, na linha conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes, participando com a gente nesta segunda-feira, hoje dia 3 de junho de 2024, o fundador e CEO da Foodtech Hub Latam, Paulo Silveira. Paulo, me ouve? Bom dia para você. Ouvindo bem, bom dia. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Paulo, nós falávamos a respeito deste evento que acontece nesta semana em Campinas, que vai discutir também as formas de alimentar a população em meio aos eventos climáticos extremos que nós estamos acompanhando. Inovação da indústria de alimentos é uma preocupação que nós já temos que ter pensando nas próximas gerações? Olha, bom dia então a todos. Não, de fato, a indústria de alimentos, o tema do evento é a indústria de alimentos resiliente, colaborativa e inclusiva. E a resiliência da indústria vem justamente dentro de um conceito que a indústria investe milhões e milhões de reais em segurança de alimentos e como fornecer um alimento de qualidade à mesa do brasileiro, né? E nesses eventos, como nós tivemos agora no Sul, uma tragédia imensa para o nosso país, é a indústria que está sempre pronta para atender essa necessidade, porque com alagamento de campos, a matéria-prima, o alimento in natura, ficou muito prejudicado, né? Então é justamente esse debate que nós temos que ter, ligando a preocupação com a saúde do consumidor, com a preocupação de manter as condições climáticas mitigadas pelos riscos que a gente tem visto, né? Então é uma indústria sustentável que a gente precisa para o futuro, né? International Foodtech, que acontece entre os dias 5 e 6 de junho, quarta e quinta-feira desta semana, no ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, em Campinas. Tiago Prudente, conosco na linha, conversando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, Paulo Silveira, fundador e CEO da Foodtech Hub Latam, que é também um dos palestrantes na abertura deste evento programado para iniciar na quarta-feira. Bom dia, Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender e que você falasse também como é que tem sido esses últimos anos na indústria, né? Essa mudança
Porque a gente também tem mudanças de legislação referente a alimentos ultraprocessados, a questão das mudanças climáticas. Como é que tem sido esse trabalho da questão da alimentação nesses últimos anos na indústria? E queria que você também falasse sobre aquilo que vocês estão falando do futuro. Como é que vocês estão avaliando essa questão do futuro? Você comentou um pouco sobre a questão aí do Rio Grande do Sul, mas a gente tem a tendência de aumento dos eventos extremos climáticos. Como é que está sendo isso? Queria que você abordasse esses 2 pontos para a gente, por favor. Tiago, eu te agradeço pela pergunta. Primeiro que o termo ultraprocessado, na verdade, tecnicamente não existe, né? O que existe é o produto industrializado ou produto in natura. Ficou como ultraprocessado alimentos com alto teor de açúcar, de sal e de gordura. Agora, há uma confusão muito grande que o produto industrializado é mau para a saúde. Então, vou dar 2 exemplos. Para quem tem problema de comer glúten, é a indústria de alimentos que consegue tirar o glúten do seu alimento. Para os que têm problema de lactose, é a indústria de alimentos que consegue tirar a lactose. Então, tem um pouco de confusão no conceito. Agora, o que é fato é que a indústria de alimentos precisa se preparar para produzir mais produtos nutritivos, saudáveis e acessíveis para a população. Esse é o grande desafio de forma sustentável. Então, esse é o grande desafio da indústria de alimentos do futuro. Produzir, olhando o planeta, produtos mais nutritivos para o consumidor. Né? Então, é isso que a gente vai debater nesses 2 dias aqui no Itaú. Né? Na verdade, esse evento é até como a gente chama de um warm-up para o Innovation Week de Campinas, porque esse evento aqui que a gente faz é de Campinas, né? Sempre aqui em Campinas. A gente convidou o prefeito, a secretária Adriana, então é para a cidade. E nós construímos aqui também um grande centro de inovação dentro do Itaú, que não sei se vocês conhecem, o Tropical Food Innovation Lab, foi um investimento muito grande que nós fizemos aqui como um legado para Campinas também. Muito se discute também, Paulo, a respeito de maneiras alternativas de colocar proteína na mesa das pessoas. Sim. Não dependendo tanto da carne de boi, da carne de vaca, que consomem muita água, que tem a necessidade de espaços físicos muito grandes. Há alternativas já dentro dos vegetais, a gente vê um movimento vegetariano, um movimento vegano cada vez mais forte, mas isso é possível no futuro pensar numa substituição definitiva da carne bovina? Olha, eu não acredito, mais ou menos eu sempre faço uma analogia da internet. Lembra da internet que ia acabar com tudo, ia acabar com os jornais, ia acabar com os livros? Isso não existe, vai se conviver. De fato, hoje nós temos formas de produzir proteínas com muita tecnologia, diferentemente do que a gente tem produzido até o momento. Né? Então, assim, a gente sabe, com dados oficiais, vamos dizer assim, nós vamos ter um gap de 56% de proteínas em 2050 para a população que cresce. Então, essas novas formas, sem danificar o planeta, bem-vindo. Não é só o de origem vegetal, tá, Tiago e Heitor? É também de fermentação, por exemplo, de micélio de cogumelo. Isso tem uma tendência muito grande de se produzir proteína de micélio de cogumelo. Espaços pequenos, com menos água, menos energia, isso vai acontecer. Tem também o hambúrguer vegetal, que a gente conhece, né? E que ainda não atingiu uma textura, sabor adequado para o gosto do consumidor, mas vai ter uma evolução natural da indústria atingindo esse produto de maneira adequada, né? Então, sim, teremos novas formas de produção de proteína e precisamos tê-las, né? Esse é o ponto. Tiago? Paulo, eu queria que você falasse para a gente, né? Tem um campo muito grande nessa área de desenvolvimento, de tecnologia, de novos alimentos.
Eu queria que você falasse um pouco desse campo que vocês têm para crescimento, como é que vocês veem isso, o que tipo de medidas precisam ser tomadas também para o incentivo, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Como é que está essa situação, como é que está essa história? Porque eu estou fazendo essa comparação porque a gente tem na indústria automobilística, por exemplo, um incentivo muito grande agora para carros elétricos, carros híbridos. E como é que está esse incentivo para a indústria de alimentos? Ele existe ou não existe? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? O mercado mundial de alimentos beira 9 trilhões de dólares global, né? No Brasil superou 1 bilhão, né? De 1 trilhão de reais, né? Então, é uma indústria que precisa estar sempre evoluindo, né? Com redução de custos, mais sustentável, a tecnologia digital que está vindo. Então, a gente precisa de ajuda, de fomento para isso. E o Food Tech é isso, né? Food mais tech, né? Alimentos mais tecnologia para se atingir uma sustentabilidade no futuro, né? Então, a capacidade técnica dos nossos pesquisadores nós temos, né? Espaço, como nós criamos aqui dentro do Itaú, agora nós já temos. Precisamos de um apoio mais efetivo de fomento por parte do governo para desenvolver essa indústria de food tech. E não, nós estamos nesse momento discutindo taxação de impostos sobre taxar alimentos, né? Então, é um paradoxo aí que a gente está enfrentando, mas a gente acredita, sabe? O Brasil, a indústria de alimentos responde por 10% do PIB brasileiro. Então, é uma indústria pujante, que emprega muita gente, precisa formar os profissionais do futuro também. Então, é toda uma cadeia que está se transformando e que precisa de apoio do governo, sem dúvida. Nós estamos conversando com o Paulo Silveira, a quem agradecemos inclusive pela atenção com o nosso ouvinte, Paulo Silveira, que é da Food Tech Hub, fundador, CEO e que estará presente nesse evento que acontece em Campinas entre quarta e quinta-feira no Itaú. E eu queria aproveitar, Paulo, o seu conhecimento, aproveitar a sua expertise para tirar uma dúvida de nossos ouvintes, muita gente sempre nos perguntando, e um assunto muito pontual nesta semana, porque o governo federal vai realizar na quinta-feira o leilão público para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado após perdas na produção do Rio Grande do Sul por conta das enchentes que a gente vem acompanhando há mais de um mês. O estado responde por cerca de 70% da produção nacional do alimento. E esse arroz, que deve vir com preço tabelado, com um aviso de que ele é o arroz importado também na embalagem final para o consumidor. Como é que o senhor vê essa medida do governo federal? Havia essa necessidade? Isso pode ter impactos positivos, negativos para a nossa economia? Qual a sua visão a respeito desse assunto tão importante para o nosso abastecimento e para a alimentação nossa aqui no país? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque assim, quem esperava uma tragédia dessa, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado maior produtor de arroz, e arroz é o prato básico do brasileiro, né? Então o governo, na verdade, agiu de maneira a tapar um buraco, vamos dizer assim, né? Agora, o que isso nos ensina, né? Que esses eventos climáticos vão ser mais recorrentes, e que a gente precisa pensar numa política mais de longo prazo de abastecimento de produtos de cesta básica, vamos dizer assim, né? E isso não teve outro jeito, o governo teve que ter essa medida de urgência, né? Essa é a minha visão. Agora, isso vale, nós tivemos uma seca em Manaus, no norte do país, no começo do ano, chuva no sul. Isso aí é o que a indústria de alimentos e a agricultura precisa pensar para o futuro, né? Como não ter cadeias rompidas por eventos climáticos que serão mais frequentes. Essa pergunta tem que ser discutida. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Paulo Silveira, organizador do 5º International Food Tech Forum, que se consolida como o mais importante evento de food techs da América Latina e que faz parte
desse calendário aqui da cidade de Campinas, com as palestras, os debates, os encontros nos dias 5 e 6, quarta e quinta-feira desta semana no Itaú. Paulo, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quem quiser ir pessoalmente ao evento, ainda há vagas abertas, ainda é possível se inscrever através dos ingressos disponíveis na página da internet do evento, certo? Exatamente. Estamos aqui esperando e convido a todos a participar desse evento importante para a indústria de alimentos. A página é o internationalfoodtech.com.br, com mais de 40 palestrantes, mais de 250 participantes, expositores e 18 horas de evento. Muito obrigado pela sua atenção, Paulo, com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom evento, boas discussões e boas soluções para o futuro da nossa alimentação. Muito obrigado, boa semana a todos. Agora são 10 horas 54 minutos, ouvinte da Rádio Bandeirantes participando conosco, inclusive a questão de arroz ser importado no país é a dúvida de um ouvinte que a gente compartilha agora para você que nos acompanha em FM 85.7, você que nos ouve também pelas plataformas digitais, você do nosso canal do YouTube também pode escrever a sua mensagem, a sua dúvida, a sua opinião no próprio canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mensagem chegando e a gente compartilha com você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da compra de arroz pelo governo federal. Você acha que foi uma boa? Você acha que foi ruim? Porque escutando o jornal anterior ao de vocês, da Band, falam que vai atrapalhar o agronegócio. Mas se deixar na mão do agronegócio, o preço vai lá em cima. Então, esse Cláudio Humberto, eu acho que ele é um repórter de direito. Ele tem todo o direito de ser o que ele quiser. Só que ele sempre puxa para o lado ruim da coisa. Ele nunca viu esse governo que está aqui para o lado bom, de saber que eles compraram para bater de frente com o agronegócio, porque no Brasil as coisas aqui, se tem um desastre, os caras querem ganhar dinheiro em cima do desastre. Não é igual ao país normal que os empresários fazem as coisas melhor. Não, aqui sempre vai para o lado financeiro. É isso. Alexandre Centro. Uma boa semana para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Alexandro. O governo federal autorizou, através de medida provisória assinada pelo presidente Lula, a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro com a finalidade de garantir o abastecimento em todo o país. Isso pode ter impacto por conta dos estragos que a gente vê ainda no Rio Grande do Sul, maior estado produtor. 70% do arroz que se consome no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Ao todo foram liberados 7 bilhões e 200 milhões de reais para a compra do arroz, com preço tabelado em R$ 4,00 por quilo. Não pode ser mais caro do que isso. A finalidade é garantir que o cereal chegue diretamente ao consumidor final, assegurando o abastecimento alimentar em todo o território nacional. O estoque vai ser destinado à venda direto para mercados da vizinhança, para supermercados e hipermercados, além de estabelecimentos comerciais com ampla rede de pontos de venda nas regiões metropolitanas. E aí a gente vê uma discussão que ela tem que ser feita, mas eu acho que num segundo momento, do impacto da economia para as grandes empresas que vendem arroz. Porque essas empresas, elas vão se virar. Elas têm um capital de giro, elas têm um valor que ali dá condições delas não falirem. O que não dá para imaginar é o brasileiro não ter arroz na mesa. O arroz que já chegou a preços de pacotes de 5 quilos a mais de 30, 31 reais, gente tendo que financiar pacote de arroz. Quando o arroz vem baixo para a mesa do brasileiro, a gente não tem que estar com dó de quem produz. A gente tem que ter a condição de saber se a pessoa que hoje está passando fome vai conseguir comprar arroz ou não, Tiago Prudente. Se inverte muito fácil o eixo nesse país. Ah, mas será que a grande empresa fabricante de arroz no Rio Grande do Sul não vai deixar de lucrar com isso? Ah, tá. E a pessoa pode ficar sem arroz na mesa? Ah, mas busque alternativa para o arroz da sua mesa. Ah, não, né? Eu acho que não dá para fazer essa inversão. Eu não sei o comentário dos nossos colegas, eu não ouvi, para ser sincero aqui. Mas eu acho que tem o seguinte, tem 2 pontos nessa história. Quando houve a crise no Rio Grande do Sul, com a questão das chuvas,
num primeiro momento, o que se pensava é que grande parte dessa safra tinha se perdido. E aí, foi o que aconteceu. O governo anunciou, então, a importação. Depois do anúncio da importação, aí veio a informação de que mais de 80% da safra tinha sido colhida e que teria uma dificuldade para escoar essa produção. O detalhe é que eu acho que tem 2 pontos nessa história que são muito importantes. Primeiro, é avaliar, essa produção seria suficiente para abastecer o país? Se sim, isso tem que ser colocado na mesa. E se, como ela teria que ser escoada? Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que tem que ser colocado nessa discussão, que também é importante, é que o arroz já está num preço elevado, certo, Heitor? Baixou um pouco, mas ainda está muito caro. Então o governo também aproveitou, e a gente não pode deixar de fazer essa avaliação aqui, esse momento para tentar baixar o preço do arroz. Então a gente tem 2 pontos aí importantes, que é a questão do abastecimento, que havia uma preocupação nesse sentido, e ainda há de certo ponto. Por isso eu entendo a preocupação dos produtores, e os produtores estão ali defendendo o seu, faz parte do processo. E a gente tem que fazer uma avaliação aqui no geral, estão defendendo o seu. O governo viu a oportunidade também de baixar o preço do alimento. E é isso que vai acontecer. Com a importação dessa quantidade de arroz, provavelmente o preço das outras marcas aí também vai cair, porque você tem uma competitividade. E isso faz parte, mas também é uma preocupação com o desabastecimento. Ou seja, tem tanto o lado do produtor, como também tem o lado do consumidor, que é quem vive o dia a dia ali comprando arroz. Eu acho que tem esses 2 aspectos. Então, eu acho que nesse ponto central, o que a gente tem que estar de olho aí é principalmente na mesa do consumidor, aquele que come todos os dias, você que está nos ouvindo aí, e que sem dúvida nenhuma quer comer um alimento mais barato. Aí a questão que fica é a seguinte: tudo bem, essa medida sendo adotada para esse ano e provavelmente vai derrubar o preço do arroz. Mas e para o ano que vem? Que preços nós teremos na mesa do consumidor brasileiro? Que preço o arroz vai ser comercializado? Acho que esse é um ponto importante para a recuperação, principalmente das lavouras no Rio Grande do Sul. E aí é o Estado que vai ter que agir. Inclusive, há aí uma previsão do lançamento de um plano safra, inclusive com uma atenção maior aos produtores do Rio Grande do Sul. E isso é necessário para que no ano que vem a gente também não sofra com uma alta do alimento. Acho que esse é um ponto também que tem que entrar nessa discussão, e essa importância. E aí aquela história do povo, pelo povo, é lindo para a rede social, mas se o Estado não intervir, não tem povo pelo povo. Então, nesse caso, fica muito claro isso. E por isso, a cobrança de um plano safra robusto, principalmente para os produtores do Rio Grande do Sul, que a gente precisa pensar no ano que vem. Mas a gente não pode inverter a lógica aqui. A gente tem que sempre pensar também no consumidor que está na ponta, sem dúvida nenhuma. Não é desprezar quem produz, pelo contrário, é valorizar quem produz. E, sem dúvida nenhuma, é também o Estado ajudar num momento como esse de crise, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que ponderar sempre os 2 fatos, mas não dá para inverter os fatos e colocar aqui. Então, eu já estou antecipando, Heitor, acho que a gente tem que olhar também para o futuro, a recuperação dessas lavouras e cobrar o Estado. O governo prometeu um plano safra robusto, mas que ele seja realmente robusto e possa ajudar esses produtores na recuperação dessas lavouras pro ano que vem, para a gente não viver uma alta do alimento também no ano que vem. Mais uma mensagem, ouvinte participando também desse debate aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que o grande problema do agro é o escoamento. Se tivesse um escoamento decente no país, acho que a produção dobraria, tá? Tem até estudo sobre isso. Então, investir em ferrovias, né? Aquela mesma coisa que se fala há muito tempo e ninguém fez nada, né? O PT ficou 13 anos e não fez nada. Só deu esmola pro povo, aproveitou os commodities da época, né? E não investiu em infraestrutura. Então, a gente precisa de infraestrutura e já ajudaria bastante. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte participando conosco, falando de um tema importante, que é a escolha que o Brasil fez há tantos anos, se identifica aqui como PH, final do telefone 1929,
você tendo uma malha ferroviária mais forte, ficando menos dependente das rodovias, a tendência de fato é também baratear o custo no final, porque as estradas exigem manutenção maior do veículo, exigem o combustível que sempre está caro, exigem os pedágios que no estado de São Paulo são verdadeiros problemas para o custo final de qualquer produção. Então, investir em trens é muito, muito mais interessante hoje do que você continuar insistindo num transporte rodoviário que já se mostrou importante, fundamental, mas caro, Tiago Prudente. Essa foi uma escolha do Brasil antiga, né? Não é de agora, né? Eu escolhi a malha rodoviária, a malha ferroviária. Essa foi uma escolha feita lá na década de 50, então que o Brasil hoje sofre com as consequências. E isso é real. Nenhum governo investiu na malha ferroviária como devia. Isso é muito claro. A gente tem inúmeros projetos parados, inúmeros projetos que não andam, inúmeros projetos que falta investimento. Então, acho que é preciso, sim, que a gente coloque esse ponto de discussão nas nossas políticas. Mas a gente não pode se enganar aqui e acreditar que isso vai sair do papel da noite para o dia. Porque existe... E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, existe um lobby muito grande de pessoas que não têm o interesse de que a nossa malha ferroviária avance. Eu acho que tem um ponto fundamental colocado aí. Tem interesses muito grandes que a malha ferroviária no Brasil não avance, porque tem muita gente que fatura, ganha muito dinheiro com o atual escoamento, uso enorme de caminhões pelo país. Então a gente tem que pontuar isso aí. Mas, dito isso, que a malha ferroviária é um caminho importante, sem dúvida nenhuma mas o país nunca teve um investimento pesado nisso. É só você olhar os orçamentos de todos os governos do nosso país nos últimos anos. Nenhum teve um orçamento muito grande para essa área. Existem algumas obras pontuais, como no Nordeste do país, uma linha que liga... eu não sei se é Nordeste ou Norte, eu esqueci o nome da linha, eu tô tentando lembrar aqui, mas não tô conseguindo, que começou no governo petista e vai terminar agora. Começou acho que no primeiro mandato, ou no segundo mandato do presidente Lula, e vai terminar agora, Heitor, que a obra parou, começou, recomeçou, parou, recomeçou, recomeçou, parou, aquela conversa toda que a gente tem no Brasil. Então a gente tem esse ponto, pra gente também ver a demora. Quer um outro exemplo? Nem para escoar a produção. Quanto tempo demora para o metrô avançar na cidade de São Paulo? E a gente nem está falando de escoamento de produção. Então, acho que tem esses pontos que precisam ser colocados, a dificuldade do avanço da malha ferroviária no país. E em que em muitos países isso já é uma realidade e ajuda no escoamento da produção, na locomoção das pessoas, e exemplos não faltam. Claro que os grandes exemplos estão na Ásia, principalmente. Muita gente vai falar Europa, os Estados Unidos, mas na verdade a Europa tem uma grande malha ferroviária, mas a maior malha ferroviária fica na Ásia, sem dúvida nenhuma, e principalmente por causa da China, que expandiu e muito a sua malha ferroviária nos últimos anos. A ferrovia que o Tiago tenta se lembrar é a Transnordestina. É ela mesmo? Começou em 97 o leilão da malha ferroviária. 97 começou o leilão. E aí em 2002... 97 começou o projeto, né? Projeto em 97, início da exploração em 98, em 2002 estudos da implantação, e ela só foi começar a obra em 2006, e a previsão de entrega em 2026, passando por cidades importantes do Nordeste brasileiro. O primeiro trecho deve ser entregue no estado do Ceará, no Porto do Pecém, e também chegando até Salgueiro, no Pernambuco. 2026 vai ser entregue. Deu quantos anos aí? Deu quantos anos isso aí? 29 anos, considerando que em 97 começou o projeto e que, se não tiver atraso, 2026 entrega. Não deve ter atraso não, 2026 tem eleição, né? Deve ser entregue em 2026 sem dúvida nenhuma, mas é muito tempo para a construção de uma ferrovia, concorda comigo, Heitor? Muito tempo e muitos problemas associados a ela também. Daqui a pouco, deixa eu só
concluir aqui esse assunto, porque tem mensagem aqui chegando. Eu não vou nem identificar a pessoa, porque eu acredito que o nome também seja fake. Mas falando a respeito disso, continuem defendendo esse arroz de plástico que virá para o Brasil. Pelo amor de Deus. O Ministério da Agricultura, inclusive, desmentiu uma nota, teve que fazer uma nota para desmentir que o arroz importado não é de plástico, não é contaminado. São mentiras que o Ministério da Agricultura está tendo que esclarecer sobre a autorização do governo para a importação de até 1 milhão de toneladas em cereal beneficiado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Existe um movimento de priorize o arroz brasileiro. Isso eu acho absolutamente legítimo, acho super justo. Mas se a pessoa só tem dinheiro para comprar o arroz que é importado, ela não vai deixar de comprar o arroz porque ela está pensando no agronegócio como um todo. Ela precisa comer o arroz. É isso que eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Ou tentam distorcer o assunto. Porque a gente vive num país que muitas vezes a pessoa defende por uma ideologia política um projeto que ela sequer entende. Isso está acontecendo com a PEC apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro a respeito da brecha que se abre para a possibilidade de privatização de praias. Um assunto que incomodou o senador pelo Rio de Janeiro, a ponto dele, nas redes sociais, na internet, fazer um vídeo esclarecendo qual é o projeto de lei que foi de fato apresentado ao Senado. Vamos ouvir as explicações do senador Flávio Bolsonaro a respeito desse tema que a gente precisa ficar de olho, porque depois que passar, aí já vai ser tarde. Eu queria aproveitar esse momento, dessa transmissão ao vivo, para rebater mais uma fake news gigantesca da esquerda. Vocês já devem ter visto aqui na internet ou até na própria grande mídia, dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando, porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas, desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das propriedades ocupadas, dos imóveis ocupados naquela faixa de terra perto da praia, que é dita o território, os terrenos de marinha. Então, pessoal, o que essa PEC faz? Ela está falando o seguinte, olha, eu não quero mais que o povo pague aluguel para o governo federal. Isso é a taxa de foro. Os imóveis que estão nesses terrenos de marinha, todo ano pagam 0,6% de taxa de foro, que nada mais é do que um aluguel que a pessoa que está lá hoje paga para a União. Tem algum sentido isso continuar? No meu entendimento, não. Paga também o laudêmio. O que é o laudêmio? Você pagar para o governo federal para que ele autorize você a passar o domínio dessa área para uma outra pessoa. Então, você está lá no terreno de marinha. A pessoa tem lá o direito de morar naquele local. Quando transferir esse direito para outra pessoa, tem que pagar 5% de laudêmio, mais uma vez para o governo central, para poder transferir esse domínio para outra pessoa. Qual o sentido disso? E, obviamente, quando a gente acaba com essas taxas e haja um interesse, como já existe hoje, antes da PEC entrar em vigor, hoje é possível que grandes empreendimentos sejam autorizados a funcionar em toda a nossa orla brasileira. Tem centenas, milhares de exemplos em toda a nossa costa brasileira, Nordeste principalmente, que é uma região muito procurada por causa do bom clima, por causa das boas praias. E acontece lá, tem resorts. Agora, óbvio que não pode fechar a praia, não pode proibir o acesso à praia de ninguém. Isso não é permitido. Isso é um caso de polícia, caso aconteça. Então, imagina se você tem um grande empreendimento que quer se instalar na Bahia e a gente não paga, acabou com o foro, acabou com o laudêmio, acabou com a taxa de ocupação, obviamente que o empresário vai ter mais interesse, porque vai ficar mais barato, sim, ele não vai ter que pagar essas taxas todo ano, nem no caso de transferência de propriedade para ninguém. Então é óbvio que o investimento para se criar um novo empreendimento na beira da praia vai ser menor. Portanto, vai ser mais fácil gerar emprego, gente. Esse é o espírito, é acabar com a burocracia, acabar com esse domínio da União sobre
propriedades que já estão ocupadas hoje, e a partir daí a pessoa ter um papel que vai dizer, olha, essa propriedade é minha, eu posso vendê-la, eu posso alugar, eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque ela hoje tem a propriedade dessa pessoa e não mais da União. Quer ver um exemplo de propriedade em terreno de marinha? Todo mundo aqui vai conhecer. Estamos falando do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Sim, a favela da Maré, no Rio de Janeiro, fica num terreno de marinha. O que eu quero com essa PEC? Fazer com que os aproximadamente 8.300 imóveis que estão nessa situação ali, no Complexo da Maré, que as pessoas possam ser as donas definitivas desses imóveis. Como é que pode alguém ser contra isso? Quem está contra a PEC, mais uma vez, está trabalhando porque quer ficar pagando aluguel para a União. Qual a lógica disso? O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. Então não caiam nessa fake news. O que eu entendo é que o Estado não é solução para nada, o Estado é problema, como é problema também nessa burocracia gigantesca que só fica tirando o dinheiro do trabalhador brasileiro. Esse o senador pelo PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, a respeito das críticas sobre o projeto que acabou conhecido, está sendo chamado de PEC da privatização das praias. Muitos especialistas discordam a respeito de não abrir brechas para a privatização de praias, porque essa transferência de propriedade da União para município, para iniciativa privada, para virar um condomínio fechado não demora muito. E na própria defesa do senador Flávio Bolsonaro, ele começa falando desses empreendimentos que têm interesse de vir e podem ter custos mais baixos. Que empreendimento? Empreendimento que vai beneficiar a população que hoje tem a praia como seu único lazer gratuito naquela cidade? Ou empreendimento de resorts que serão montados para que mais milionários tenham acesso a uma faixa de areia que hoje é pública? Então, dizer que essa pauta ela é de ideologia política, que a esquerda está distorcendo, é acreditar que o fanatismo político vai falar mais alto do que a observação sobre os fatos em si, Thiago Prudente. Esse projeto ele é polêmico por si só, porque hoje a gente tem assim, a divisão. Primeiro é engraçado ver o senador Flávio Bolsonaro falar de fake news, né? Mas ele esquece de contar a parte do projeto que ele está relatando, né? Vamos lá. Hoje as áreas são divididas, vamos pegar, por exemplo, a Orla de Santos. O dono possui 87% da propriedade e os outros 13% são da União. E aí tem que pagar a taxa chamada aí de laudêmio para essa questão. E aí a PEC realmente prevê o fim da cobrança e a divisão deixa de existir, ou seja, a pessoa fica com 87% da propriedade. O que se tem hoje é que essa porcentagem da União é exatamente para que a União controle o que é construído nessas áreas que são praticamente coladas com o mar. Então, é por isso que tem essa divisão. E aí os especialistas defendem que se o senador defende o fim do pagamento dessa taxa e também trazer uma segurança para quem mora nessas áreas, existem possibilidades diferentes do que essa PEC. Por que há essa questão que os especialistas defendem que há outra maneira de fazer isso? Porque as praias são bem públicos e de uso comum do povo. E aí o que acontece? Quando você faz o que a PEC propõe, que na verdade não é uma privatização, mas a margem que ela abre que esses terrenos possam ser vendidos para iniciativa privada, por exemplo. E quando eu digo iniciativa privada, é para que seja feito um empreendimento, hotéis, resorts. E quando isso acontece, o que vai poder possibilitar, porque isso não está claro na PEC, a cobrança, por exemplo, de ingressos para entrar numa praia, ou tornar aquela praia exclusiva. Então, esse é o grande problema que se coloca nessa PEC. E hoje, nenhuma praia é exclusiva. Você pode acessar qualquer praia. Inclusive, se tiver um condomínio naquela praia, ele não pode impedir que você entre. Mesmo que em alguns locais é bem difícil conseguir entrar. Riviera de São Lourenço, por exemplo. Exatamente. E é proibido, não pode nem fazer, não pode te impedir de entrar na praia. A praia é pública, não interessa se tem condomínio, se não tem. Então, acho que esse é o grande problema dessa PEC. É aquela história, né, Heitor? Tem um jabuti ali, bem escondidinho,
que abre margem para que situações como essa se coloquem. Então, acho que esse é o ponto central. Acho louvável, quer acabar com o laudêmio, quer garantir a propriedade para essas pessoas, existe inúmeras outras maneiras de fazer isso. Do jeito que a PEC está colocada, ela abre uma margem muito perigosa. Então, acho que o senador precisava explicar isso quando vem a público falar do projeto que ele está relatando. Para quem tem dúvida, leia o projeto que vocês vão entender o que está sendo colocado lá. Então, acho que esse é um ponto importante. Além disso, tem um impacto ambiental. Porque que tipo de empreendimentos, se uma PEC dessa passa, vão ser construídos? Porque ali são áreas de proteção, que a União tem que garantir a proteção. E aí, que tipo de empreendimentos vão ser construídos? É uma outra questão que também coloca em risco. E um outro detalhe, Heitor, que propriedades que serão vendidas, principalmente se esse projeto for aprovado? Você acha que são prédios de luxo que ficam à margem, na orla de praias no Brasil? Ou principalmente comunidades ribeirinhas que ficam nas orlas pelo país? Quem será? Quais áreas serão realmente afetadas? Para onde a especulação imobiliária vai agir principalmente? São questões que ficam levantadas e aí, se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai entender. Eu não vejo como benéfico essa PEC como está. Quer acabar com o laudêmio? Quer trazer mais segurança jurídica para quem tem esses terrenos? Ótimo. Mas do jeito que está o projeto hoje, quem vai pagar literalmente é a população mais pobre do país. Sem dúvida nenhuma. Porque ou vai ser jogada para as piores praias, onde não vão ter empreendimentos, não vão ter acesso mais às melhores praias do país, e quem vai poder acessar é só quem tem dinheiro. Essa é a realidade. No projeto não se fala em privatizar, mas ele abre essa margem, sem dúvida nenhuma, para que isso aconteça. E não sou eu que estou falando. Inúmeros especialistas em projetos de lei, que trabalham ali próximo do Congresso Nacional, já disseram que essa margem está aberta. Aí você faz aí a seu juízo de valor. Quem vai ganhar com essa PEC realmente? E esse é um exemplo claro que a gente tem que perceber como existem as cortinas de fumaça que tiram o foco central da discussão, porque não é um projeto de esquerda ou de direita, é um projeto que afeta diretamente a população brasileira e que pode abrir margem para uma mudança radical do que a gente tem hoje na nossa cultura, no nosso turismo, no acesso a algo gratuito para boa parte da população. E aí surgem sempre aqueles super trunfos, né? Coisa da esquerda, coisa da direita. E a pessoa tem que escolher um lado de acordo com o posicionamento que ela já tem, independente de analisar o fato em si. E aí vem a discussão do Neymar com a Luana Piovani, a provocação com o comediante Diogo Defante, e depois o Neymar responde... O assunto não é esse, o assunto é um projeto de lei que pode mudar muita coisa no nosso país e que você, antes de comprar a ideia se está certo ou se está errado, precisa entender o que pode acontecer. Acho que isso é um ponto que tem faltado muito nas nossas discussões políticas pelo país. Porque se tá de um lado, tá certo. Se tá do outro, tá errado. Se tá do meu lado, o projeto é bom. Se tá do outro lado, o projeto tá ruim. No final das contas, os políticos passam, as ideologias que estão no comando do país mudam, mas os projetos de lei ficam. E aí depois temos que arcar com as consequências de todos eles. Deixa eu girar aqui a participação do nosso ouvinte nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo a Lúcia. Ela pergunta se a gente sabe dizer se a Prefeitura de Campinas está recebendo doações de móveis para o Rio Grande do Sul. Nesse momento, a campanha divulgada pela Prefeitura, Lúcia, ela é focada em alimentos, cobertores, colchões e material de limpeza. Não se tem ainda informações a respeito de móveis, até pela dificuldade, né, de logística, dificuldade do transporte, pelo espaço físico mesmo dentro dos caminhões. Bom dia, Heitor e Thiago. Concordo com o entrevistado, escreve o Marco Silva Bedin. Acho que tem que importar mais produtos e reservar. O leite também, que não pode é deixar na mão do agro, porque senão a gente já sabe para quanto vai o valor. Agradecendo ao Daniel Pisap, o grande parceiro de Jundiaí, sempre na escuta da Rádio Bandeirantes nesses dias de recuperação. Muita força, Daniel, melhoras para você, vai ficar tudo bem com um amigo.
O Wagner Marcondes escreve, ora, não parece óbvio? A gente falava sobre vazamentos de dados e ele diz que se a pessoa teve aposentadoria concedida e antes mesmo de ter sido informada disso, já havia pessoa ligando, se informando, passando a notícia de que ela poderia ter um crédito consignado, a informação do banco de dados só pode estar saindo dentro do próprio INSS. Algum servidor que tem acesso ao sistema provavelmente pode estar vendendo estes dados. Só não apuram isso com seriedade porque sabem que se forem atrás, vão achar os envolvidos. Numa situação como essa, o corporativismo impera. Cito aqui o banco de dados do INSS, mas, por óbvio, esse tipo de procedimento, diz o Wagner, pode estar ocorrendo em outros bancos de dados também. Alguém enche os bolsos de dinheiro e coloca os dados pessoais de alguém em risco, é o que escreve o Wagner Marcondes, nosso ouvinte na manhã de hoje. Deixa eu só fazer um giro com nossa reportagem, deixa eu trazer agora conosco a Gabriela Veras de Brasília, porque em instantes tem encontro entre autoridades, tem a visita do presidente da Croácia numa reunião com o presidente Lula. E a Gabriela Veras conta pra gente um pouco mais do que vai ser discutido nesse evento. Gabriela, bom dia pra você. Um ótimo dia a vocês, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, só para a gente passar aqui certinho a informação. Essa reunião bilateral do presidente Lula com o presidente da Croácia começa lá no Palácio do Itamaraty por volta das 11h40 da manhã e logo em seguida, ali por volta das 1 da tarde, eles já partem para o almoço, que será também no Palácio do Itamaraty. Tudo isso aqui em Brasília, inclusive uma estrutura já está sendo montada aqui nas proximidades da Praça dos Três Poderes, um reforço na segurança também, o trânsito que será desviado aqui no eixo monumental, na esplanada dos ministérios por conta dessa visita presidencial. E vale a gente destacar que os assuntos principais que os presidentes vão tratar, principalmente nessa reunião bilateral, assuntos importantes que estão sendo debatidos não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Entre os temas estão transição energética, que é um assunto que o Brasil já vem tratando aí há muito tempo com parceiros internacionais, a questão das mudanças climáticas também, no momento em que isso também está sendo debatido, exatamente por conta dessa catástrofe climática que acontece neste momento no Rio Grande do Sul, acontece há um mês e a gente vem ainda tendo essas repercussões. Além disso, como que vai ficar também a presidência do Brasil no G20 e também na COP30 em Belém, no Pará, lá em 2025. Outros assuntos mais voltados agora para internacionais e até mesmo envolvendo o Ministério das Relações Exteriores é com relação às guerras, aos conflitos que acontecem ao redor de todo o mundo, entre eles o conflito na Ucrânia e também na faixa de Gaza. Vale a gente relembrar que esses conflitos já se arrastam aí há meses e a expectativa é que esta reunião bilateral seja pautada exatamente por isso. Vale a gente ressaltar que o governo brasileiro vem defendendo aí já há bastante tempo uma solução pacífica para esse confronto ocasionado exatamente pela invasão russa no território ucraniano lá em fevereiro de 2022. Então, são assuntos que vão ali ditar como que vai ser essa reunião bilateral que começa aqui em Brasília por volta das 11h40 da manhã lá no Palácio do Itamaraty. Volto com você. Daqui a pouquinho, portanto, e a Gabriela Veras vai acompanhar esse encontro e trazer as informações ao longo da nossa programação e amanhã também dentro do nosso Manhã Bandeirantes, que fica por aqui nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024. Tiago Prudente, sempre um prazer falar com o amigo, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O prazer é meu, uma ótima semana para você, Heitor, para os nossos ouvintes. E é isso aí, essa semana é semana de 5 dias úteis, né? Todo mundo aí trabalhando de segunda a sexta. Bora lá aproveitar essa semana, que seja muito produtiva para todos nós. Um abraço a todos e até amanhã às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Semana que também terá bola rolando aqui no microfone da RB com os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e em destaque sempre com a equipe de Carlos Batista.
A partir de agora, Carlos Henrique, dentro do Nossa Área, vai repercutir a boa vitória da Ponte Preta 4-2 contra o CRB. Falar da expectativa do Guarani, que amanhã às 7 da noite enfrenta o Mirassol no Estádio Municipal de Mirassol. E um giro do que é notícia no Brasil e no mundo. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica com a coordenação de Gil Kleber, a gente fica por aqui. Manhã Bandeirantes volta amanhã às 10 da manhã depois do Jornal Gente. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Rede D'Or você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.rededor.com.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse rededor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani.